32 minutos, vamos ao noticiário esportivo. O Felipe Melo já está aqui trazendo primeira informação. São Paulo já tem técnico? Não. Bom dia. Tudo bem, Não? Silvânia? Bom dia para você, bom dia para o Pedro Campos. Bom dia. Não, por enquanto o São Paulo ainda não tem técnico. Aliás, o São Paulo já levou dois nãos, né, de dois treinadores aqui do futebol brasileiro. O Vojvoda, o treinador do Fortaleza, que foi procurado, disse não, quero continuar no Fortaleza. E o Pedro Caixinha, treinador do Bragantino, que foi ali sondado. E ele não demonstrou ali o interesse em sair do trabalho que vem realizando no Bragantino para assumir o São Paulo. O São Paulo tem um novo foco agora. E não é treinador brasileiro. Os dois não são, né? O Caixinha é português e o Vojvoda argentino. E agora a bola da vez é o Luiz Zubeldia, que é um dos candidatos para assumir a vaga do Dorival Júnior. Quem é ele? Um treinador argentino que estava no Equador, na LDU. Foi campeão sul-americano pela LDU. Está sem clube, tem 42 anos e aí uma opção para o São Paulo nessa temporada. O São Paulo buscando um novo treinador, foi meio que pego de surpresa neste final de semana, depois da saída do Dorival Júnior, que assumiu o convite para treinar a CBF, e agora o São Paulo buscando um novo treinador. Aliás, sobre a CBF, o que você tem de notícia? Vamos lá, a CBF está procurando um coordenador técnico, né? Além do treinador, o Dorival Júnior, a CBF busca um coordenador técnico, uma vaga que foi do Juninho Paulista recentemente na seleção brasileira, na última Copa com o Tite, e a CBF está buscando esse nome. Um nome que agrada é o Felipe Luiz, o lateral que se aposentou agora do Flamengo. Mas ele parece que não está interessado, né? Então, ele a princípio não aceitou a oferta, seria um nome ali interessante para ser um coordenador técnico da seleção brasileira. E a CBF busca ali um coordenador. O Dorival Júnior deve ser apresentado amanhã como técnico da seleção brasileira. E um detalhe importante em relação à presidência da CBF, né? A comitiva da FIFA enviada ao Brasil declarou normalidade na CBF após o Edinaldo Rodrigues ser recolocado na presidência pelo STF. A comitiva da FIFA estava aqui no Brasil analisando todo esse cenário político da CBF, e quem tem mais informações pra gente é o repórter Pedro Dobal, direto do Rio de Janeiro. A FIFA afirma que a liminar do Supremo Tribunal Federal, que levou Edinaldo Rodrigues de volta à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, evitou que o Brasil corresse o risco de ser excluído de competições internacionais. Nesta segunda-feira, uma comitiva da FIFA e da Conmebol visitou a sede da CBF na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Edinaldo havia sido afastado no início de dezembro pela Justiça Estadual. Na época, o Judiciário Fluminense entendeu como ilegal um acordo entre o Ministério Público e a CBF, firmado em 2022, que definiu as regras para a eleição que levou Edinaldo ao comando da entidade. Então, Pedro Dobal trazendo informações sobre esse ambiente político da CBF. Por enquanto, o Edinaldo Rodrigues segue no cargo. E a gente tem também informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, são muitos jogos hoje. Quero destacar os jogos dos times aqui de São Paulo. O São Paulo vai jogar contra a Ferroviária às 7h15 da noite. Marília e Corinthians às 9h30 da noite. Tem também jogo do Grêmio contra a Inter de Bebedouro às 7h30. O Bragantino joga contra o Joinville. Não, é só amanhã o Bragantino. São tantos jogos aqui. Hoje tem o Internacional também, contra o 15 de Jaú, às 7h15. Jogos de hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, destacando a vitória do Flamengo sobre o São Bento por 2-1. O Botafogo fez 1-0 sobre a Francana. Jogos de ontem da Copinha. São muitos jogos. Eu lembro que alguns times já estão desclassificados, né? A gente entrou ontem na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Terceira rodada, né? Terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já classifica para a segunda fase, né? Sim. Então hoje, por exemplo, o Corinthians e o São Paulo fazem o último jogo da primeira fase, já classificados ali para a segunda fase da Copinha. O que mais, Felipe? Bom, e para a gente encerrar, falar sobre Beckenbauer, né? Franz Beckenbauer, considerado o maior nome da história do futebol alemão, morreu aos 78 anos. É um dos grandes ídolos do Bayern de Munique, do futebol alemão, campeão mundial com a seleção em 1974, conquistou a Eurocopa, enfim, um defensor que marcou história no futebol
Mundial. E o Felipe Killing tem mais informações pra gente, direto da Europa, atualizando a situação do noticiário em relação ao Franz Beckenbauer. Bom dia para você, Killing. Bom dia, Felipe, tudo bem? Aqui na Europa ainda repercute muito a morte de Franz Beckenbauer, com tributos e mensagens vindos de todos os lados. É o adeus do maior nome da história do futebol alemão. Ele faz parte de uma seleta galeria formada apenas por ele, Zagallo e Didier Deschamps, com conquistas de Copas do Mundo como atleta e treinador. Em 1974, atingiu o auge dentro de campo ao conduzir a Alemanha ao título mundial e vencer na decisão aquele timaço da Holanda, a Laranja Mecânica, comandada por Johan Cruyff. Boa parte da carreira foi feita no Bayern de Munique, onde conquistou por 4 vezes o campeonato alemão. Depois se transferiu para o New York Cosmos e formou uma das duplas mais badaladas da história do futebol, ao lado de Pelé. Além de ser jogador vitorioso, Beckenbauer revolucionou a posição de líbero, fazendo do zagueiro uma peça importante também para a saída de bola. Foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo. Como técnico, levou a Copa de 1990, na Itália. Já como dirigente, teve uma carreira marcada pela polêmica de irregularidades na organização da Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. Ele era chefe do comitê organizador local. A morte de Franz Beckenbauer, aos 78 anos, foi anunciada em comunicado pela família nesta segunda-feira, que não deu detalhes do que aconteceu. A imprensa alemã afirma que Beckenbauer vinha enfrentando problemas de saúde, ele já teve um infarto, passou por algumas cirurgias e apresentava demência associada à doença de Parkinson. Eu volto com vocês. Muito bem, muito obrigado pelo Felipe Killing, pelas informações aqui no Pulo do Gato em relação ao Beckenbauer. Felipe, obrigada. Valeu. Até mais. Tchau. 6h30.